Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h31. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão, relator vê desvio de verba pública em 2 momentos. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento, o relator conclui que verba pública irrigou mensalão. O Estado de São Paulo, relator aponta desvio de verba pública no mensalão. Correio Brasiliense, da greve à guerra, proibidos de fazer operação padrão, policiais federais fecham acesso ao terminal de embarque do aeroporto de Brasília. Valor econômico, a agência vai reduzir teto tarifário das ferrovias. Estado de Minas, beber até morrer. Belo Horizonte é a capital do país com o segundo maior índice de óbitos por abuso de álcool e drogas. Jornal do Comércio, demissões em Suape, Pernambuco. Pelo menos 120 operários foram recebidos com cartas de dispensa por justa causa ontem na refinaria. 0 hora, após trimestre fraco, a economia começa a dar sinais de retomada. Brasil Econômico, IPI menor provoca fila de espera de 60 dias para carro popular. O Popular, sem graça nas ruas, campanha chega hoje à TV. Diário da Manhã, demolição dos imóveis fantasmas. 7h32. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo anuncia hoje o aumento dos valores de repasses para pão e leite do programa Renda Cidadã. A solenidade acontece às 2 horas da tarde no Palácio das Esmeraldas. O repasse passa de 40 centavos para 80 centavos dia por pessoa. E você não pode perder, logo mais, às 7h45, a candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos, será entrevistada no Mundo em Sua Casa, nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Logo mais às 7h45. Começou hoje a propaganda na TV e no rádio com a veiculação dos candidatos a vereador. A Rádio Brasil Central, AM, é a emissora geradora dos programas. O Sistema Brasil Central de Rádio será o responsável por transmitir os programas em cadeia para todas as emissoras de rádio AM e FM, conforme explica a Abadia Lima, diretora de Tele e Rádio Difusão da Agência Goiana de Comunicação. O som sai daqui e para isso tem muita coisa que precisa ser deixar bem claro. Por exemplo, começamos a propaganda eleitoral dos vereadores. Na quarta-feira é dos candidatos a prefeito. Os partidos e coligações têm que entregar hoje, até às 18 horas, aqui no Sistema de Rádio Brasil Central, a propaganda de amanhã às 7 da manhã. A propaganda de amanhã ao meio-dia tem que ser entregue aqui na sede do Sistema de Rádio Brasil Central até às 9 horas de amanhã. Nas rádios, o programa eleitoral será transmitido das 7 às 7h30 da manhã e de meio-dia a meio-dia e meia. Os programas dos candidatos a prefeito vão ser exibidos às segundas, quartas e sextas e dos vereadores às terças, quintas e sábados até o dia 4 de outubro. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. TRE afirma que quem defende o voto nulo está cometendo um equívoco.
Campanha em redes sociais busca adeptos do voto nulo. Só no Facebook há pelo menos 10 páginas sobre o assunto. O argumento mais comum usado pelos eleitores que pretendem anular o voto é de que não querem ser coniventes com a corrupção do país. Há ainda aqueles que afirmam que se todos votassem nulo, haveria necessidade de nova eleição. O assessor de juiz do TRE Goiás e professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, explica o equívoco. Primeiro eu analiso com uma certa preocupação. Se vende uma informação equivocada, por vezes mentirosa, de que o voto nulo, pacificamente, anularia a eleição e demandaria uma nova eleição, a realização de uma nova eleição. Isso não é verdade. O artigo 224 do Código Eleitoral, ele fala o seguinte: se da nulidade resultar mais de 50% da votação, serão considerados nulos as demais votações e realizada uma nova eleição. O que acontece é que essa nulidade não é do voto nulo, mas é a nulidade feita pela Justiça Eleitoral. Os votos foram válidos, mas o candidato cometeu alguma irregularidade no curso da campanha, ou mesmo no registro de candidatura, e por isso a Justiça Eleitoral anula os votos que ele teve. Se a Justiça Eleitoral anular mais de 50% dos votos, aí sim determinando que seja feita uma nova eleição. Mas isso ali é uma decisão da Justiça Eleitoral, diferente do voto nulo dado pelo eleitor, por manifestação apolítica. Alexandre diz ainda que esta forma de protesto pode ter efeito contrário. O eleitor, ele abre mão da escolha, permitindo que outra pessoa escolha por ele. Nós temos um período agora de propaganda eleitoral, é um momento que a gente tem que ouvir o que os candidatos têm a apresentar, separar os candidatos bons e ruins e depois votar. Para o professor de Direito Eleitoral, a melhor forma de protesto é não votar em quem não prestou um bom trabalho à população. 7h36. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito em Goiânia. Os candidatos à Prefeitura de Goiânia participam nesta terça-feira, logo mais às 8 horas, de reunião no auditório da sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado de Goiás, a ADEME, para a apresentação de plano de mobilidade urbana. José Neto, do PPL, dedica o resto do dia à gravação de programas de rádio e televisão para propaganda eleitoral gratuita. Isaura Lemos, do PCdoB, ainda concede entrevista ao Mundo em Sua Casa e a uma emissora de TV. À noite, ela tem reunião na direção estadual do partido. Elias Júnior, do PMN, faz caminhada à tarde pelos setores Rio Formoso e Santa Rita e à noite visita a feira do Parque Anhanguera. Cimeison Silveira, do PSC, concede entrevista a uma emissora de rádio ao 12h30 e à tarde faz caminhada pelo setor Novo Horizonte. À noite tem reunião com lideranças religiosas. Paulo Garcia, candidato do PT, visita uma empresa pela manhã e tem reunião com apoiadores. No horário do almoço, ele grava programa eleitoral para a rádio e TV. No fim da tarde, faz caminhada no Jardim Guanabara. À noite, participa do lançamento de campanha de um candidato a vereador aliado e assiste a culto da Igreja Assembleia de Deus. O professor Reinaldo Pantaleal, um candidato pelo PSOL, concede entrevista a uma emissora de TV no início da tarde e a outra no começo da noite. Ele ainda visita a feira do setor Goiânia 2. Jovaí Arantes, do PTB, participa de fórum na ADEME no início desta manhã e tem agenda em Brasília no resto do dia. Rubens Donizete, do PSTU, grava programa eleitoral e tem reunião com apoiadores. 7h38. O Ministério Público de Goiás instaurou inquérito para apurar o aumento dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores de Rio Verde. Segundo a promotora Renata Dantas, a Câmara Municipal de Rio Verde aprovou o projeto de lei que reajusta o salário do prefeito para R$ 18.375, do vice-prefeito R$ 11.025 e secretários municipais para R$ 12.250 para o mandato de 2016. O projeto de lei ainda aguarda a sanção do prefeito de Rio Verde e o projeto de resolução aguarda promulgação por parte do presidente da Câmara. 7h38. Estudantes de escolas públicas de Goiás são selecionados para participar do projeto Parlamento Jovem na Câmara dos Deputados. Durante 4 dias, os estudantes selecionados pelo projeto vão cumprir a agenda parlamentar na Câmara dos Deputados. Além de participar das sessões e acompanhar o trabalho dos parlamentares, os estudantes terão a oportunidade de defender os próprios projetos. 3 alunas de escolas públicas de Goiás estão entre os selecionados. Maria Eduarda Souza Tavares, que estuda no Instituto Auxiliadora em Silvânia, quer ver o projeto virar lei. Meu projeto, ele institui obrigatoriedade de todas as empresas participantes de licitações, pregões e contratações públicas em ter um percentual mínimo de trabalhadores que precisam do primeiro emprego, sem vivência profissional. E quem sabe algum deputado federal leve a sério a minha ideia, ver que ela é válida,
e propõe uma lei que se efetive de fato. Autora do projeto de lei que concede o direito a professores de participar do programa Saúde na Escola, Ingrid Lohane Guimarães, do Colégio Estadual Professor Pascoal da Silva, também em Silvânia, quer aproveitar a oportunidade para fazer cobranças aos deputados. Todo mundo sabe que político está lá para fazer o que o cidadão precisa, não é para se beneficiar. Então isso também tem um caráter de cobrança, de querer uma justificativa do que eles estão fazendo, o que eles estão melhorando, o que eles estão fazendo para nós, né, o cidadão brasileiro. Né? Para o chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Rafi Gomes Alves, a participação no projeto Parlamento Jovem pode refletir até no processo de escolha nas eleições. O que eu percebo hoje é uma falta de conhecimento das pessoas, das funções, o que é função do legislativo, o que é função do executivo, o que é função também até mesmo do judiciário, mas no caso específico do legislativo, acho que é uma oportunidade que esses alunos têm para conhecer rotina, a partir dessa rotina conhecer realmente qual é a função dos nossos deputados, dos nossos vereadores, e para isso escolher melhor. A outra estudante goiana selecionada é Daniela Zorzin de Carvalho, de São Miguel do Araguaia. O projeto ocorre entre os dias 24 e 28 de setembro. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. CPI da Assembleia Legislativa promove mais uma reunião de trabalho hoje. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possível ligação de autoridades goianas com a contravenção e ainda a atuação das empresas Delta e Gerplan no Estado volta a se reunir hoje às 8 horas da manhã, dando sequência à coleta de depoimentos. Estão agendadas oitivas do prefeito de Águas Lindas, Geraldo Messias, e dos delegados de polícia André Soares Veloso e Leandro Pinheiro Pereira. As convocações foram feitas por meio de requerimento de autoria de Mauro Rumi, do PT, e Daniel Vilela, do PMDB. Também deverá ser apreciado pelos deputados requerimento de autoria do deputado Thales Barreto, do PTB, e que convida o juiz federal Alderico Rocha Santos para detalhar informações sobre as investigações. O magistrado teria sido alvo de tentativa de chantagem por parte da esposa do empresário Carlos Cachoeira, Andressa Mendonça. Já para as 2 horas da tarde de hoje, está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e que deverá votar 20 projetos e ainda distribuir outros 13 aos relatores. Dentre os projetos a serem analisados está o que institui o Fundo Especial de Combate à Violência contra a Mulher e que é de autoria do deputado Daniel Bensac, do PSDB. De acordo com o projeto, o fundo de que trata essa lei é destinado ao custeio das despesas decorrentes da execução dos programas e também das ações vinculadas à unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial. Ontem à noite aconteceu sessão especial em homenagem ao Dia do Maçom, que é comemorado dia 20 de agosto. Várias personalidades ligadas à maçonaria foram homenageadas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. Daqui a pouco você ouve uma entrevista com Isaura Lemos, candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia, já, logo mais, após o nosso bloco de política nacional. O mundo em sua casa. Política nacional. O relator do caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, votou pela condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro na negociação de um contrato com a DNA Propaganda de Marcos Valério. O relator vê desvios em contratos do Banco do Brasil com a agência de publicidade de Marcos Valério. Os desvios do Banco do Brasil e do fundo VisaNet teriam abastecido o Mensalão. Em uma fala técnica, o relator atacou as principais teses das defesas de que não houve irregularidade na incorporação do chamado bônus de volume, que são comissões recebidas dos meios de comunicação que veicularam anúncios do banco pela DNA Propaganda, a agência de Valério, e que o fundo VisaNet não tem recursos públicos. Pelo suposto desvio do bônus volume, o Ministério Público pede a condenação de Pisolato, Valério Paz e Olerbach por peculato, como explicou o ministro Joaquim Barbosa. Pisolato promoveu o aumento da remuneração da DNA Propaganda à custa dos cofres da entidade pública, mediante omissão penalmente relevante na fiscalização da devolução pela agência dos valores referentes ao bônus de volume. O fato, tal como narrado na denúncia, configura, portanto, a prática do crime de peculato. As defesas de Cristiano Paz e Ramon Hollerbach argumentaram que eles eram sócios de Marcos Valério na agência SMPIB, não da DNA, que inclusive elas eram concorrentes. Barbosa argumentou que eles controlavam a DNA como sócios da Grafite, outra empresa de Valério. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h44. O mundo em sua casa.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam, neste mês de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e a apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nas eleições de outubro. Hoje é a vez de ouvirmos a candidata Isaura Lemos, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Isaura Lemos é natural de Jundiaí, São Paulo, é casada e mãe de 3 filhas. Ela entrou na política a partir de movimentos revolucionários. Ao lado do marido, o ex-vereador Euler Ivo, foi uma das fundadoras do PCdoB em Goiás. Eleita para o 4º mandato consecutivo, a parlamentar é líder do movimento de luta pela casa própria e integra movimentos sociais ligados à defesa dos direitos da mulher. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. É uma satisfação estar aqui neste programa, O Mundo em Sua Casa. E vamos lá, vamos apresentar as nossas propostas, né, que é o que o povo quer saber, para poder escolher no dia 7 de outubro o seu prefeito ou a sua prefeita. Candidata, por que a senhora quer ser prefeita de Goiânia? Olha, nós temos já uma história com Goiânia, junto aos movimentos sociais, junto à população mais sofrida, e gostaríamos muito de ter essa possibilidade de fazer mais, né, de governar a cidade cuidando das pessoas, com uma nova atitude diante dos problemas. Isso é muito importante porque as propostas que os candidatos estão apresentando, quase todas são muito parecidas. Então, o que nós podemos fazer a diferença é colocar nossa experiência de luta, de realmente enfrentar pessoas poderosas que estão aí frente a serviços públicos e que impede a melhoria desses serviços porque a prefeitura não enfrenta, ao nosso ver, como deveria enfrentar. Por exemplo, a questão do transporte. Foi assinado um contrato de concorrência pública que, se fosse colocado em prática, o transporte seria de uma qualidade superior à que está hoje. Infelizmente, esses contratos ficam no papel e a prefeitura nada faz para que isso mude. Aliás, candidato, o crescimento da cidade levou a alguns problemas pontuais, um deles o transporte, como a senhora disse, e o trânsito também. O que a senhora pretende fazer para resolver o problema de congestionamentos na capital, já que medidas pontuais não têm surtido efeito? Além disso, a população que usa o transporte coletivo reclama da superlotação e dos ônibus sucateados. Qual a proposta da senhora para as duas áreas? Nós temos justamente que conquistar a sociedade para nossas propostas. A sociedade goianiense, ela merece respeito e o transporte, como eu havia dito, não está correspondendo. Realmente é um serviço que sempre esteve assim, traindo os interesses da população, na medida em que tem lucros exorbitantes e não presta um bom serviço. Nós pretendemos realmente colocar em prática o plano diretor, não só para o transporte, como para o trânsito. São os corredores exclusivos para o transporte, mais ônibus nas linhas. A gente brinca até mais ônibus nas linhas que o povo não é sardinha, né? Por quê? Porque realmente eles dizem que tem 1.400 veículos rodando, mas não acreditamos nisso, e os próprios trabalhadores das empresas falam que só tem 1.000 veículos rodando. Então, falta ônibus, falta para dar fluxo ao trânsito, fazer algumas obras na rede viária, como viadutos, pontes estratégicas, que nós temos aqui mais de 100 córregos, ribeirões atravessando a cidade, pouquíssimas pontes, pouquíssimas travessias desses córregos e ribeirões. E pretendemos também
fazer com que os corredores exclusivos eles funcionem e que a população compreenda que o transporte coletivo no mundo todo tem que ser priorizado em relação ao transporte particular. Mas o investimento em ônibus não está ultrapassado, uma vez que já passou da hora de Goiânia ter um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, ou mesmo um BRT? Nós consideramos o VLT uma das alternativas a ser discutida, mas, e sem dúvida, o metrô é o transporte mais eficiente, moderno, porque o VLT, pelos estudos que são feitos pelos especialistas, ele acrescenta muito pouco em termos de velocidade e capacidade de transportar pessoas. Nós pretendemos criar imediatamente o grupo de trabalho do metrô, porque todas as capitais hoje estão investindo no metrô e várias delas já estão lá na frente. Se Goiânia não pensar daqui 10, 20 anos, só pensar a curto prazo, nós nunca teremos o metrô. Então, nós queremos criar o grupo de trabalho em relação ao metrô e a implantação do VLT, fazer um estudo profundo, porque ele parte a cidade ao meio com os trilhos. A senhora falou sobre plano diretor, e a gente sabe que a prefeitura acaba não cumprindo a lei, o plano diretor, principalmente visando o interesse econômico. Como que a gente pode planejar Goiânia ou até mesmo cumprir esse plano diretor para os próximos anos, visando uma qualidade de vida da população? Administrando os conflitos de interesses que existem e colocar sempre o interesse do coletivo, da maioria, em primeiro lugar. Então, realmente existe esse problema, o poder econômico das imobiliárias, o poder econômico da saúde privada, da saúde, do sistema de saúde particular, o poder econômico dos grupos que hoje estão aí disputando, né, os serviços com a administração municipal. Mas nós temos certeza que com pulso firme e com também compreensão dos interesses dos dois lados, nós vamos chegar a um denominador comum, porque a prefeitura ela tem que administrar para a maioria. E a maioria espera isso, né? Então, quem está nos ouvindo, os ouvintes têm que compreender que um prefeito precisa ter pulso, precisa liderar a cidade, precisa compreender que a cidade faz parte de uma região metropolitana, conversar com os demais prefeitos dessa região e realmente fazer com que essa região seja tratada de uma forma integrada. O que a gente não vê na atual administração é nenhum diálogo entre os prefeitos. E quem lidera é o prefeito de Goiânia, que é o polo econômico, o polo político. Mas é possível conciliar esse crescimento da cidade, a expansão urbana da cidade, com o meio ambiente, com essa preservação ambiental? É possível se houver uma consciência por parte do prefeito. E nós temos essa consciência, nós temos o dever de cuidar do meio ambiente. Isso já é uma questão que foi ao longo do tempo, as informações de que o meio ambiente faz parte da qualidade de vida, nós não vemos na atual administração, por exemplo, quando permite que condomínios construam, como estão construindo à beira, à margem dos córregos, sem respeitar as faixas de preservação, como a gente vê diretamente, a questão do esgoto também, que é jogado nos rios e córregos que passam em Goiânia, e que não há esse respeito. E realmente as empresas, os advogados, eles bem pagos, eles lutam para que a lei seja desrespeitada e nós não vamos permitir isso. Vamos intervir nas áreas de desrespeito ao meio ambiente. Agora, outra demanda é a saúde, né? Os CAIs em situação precária, sem segurança, faltam médicos, também existe a demora no atendimento. Essas são as principais reclamações dos usuários. O que a senhora pretende fazer para que as pessoas sejam atendidas com qualidade nos CAIs e CIAMs de Goiânia? Fortalecer o sistema de prevenção e promoção da saúde, que realmente é um sistema
importantíssimo, prioridade para nós. Nós temos que lutar para que o doente ele seja tratado logo no início. Então, a estratégia Programa Saúde da Família é para isso. Ela cobre apenas 60% do município. Nós temos que estender e dobrar o número de equipes e qualificar mais essas equipes para que elas realmente previnam a doença, né? Também fazer com que as unidades de pronto atendimento sejam rapidamente construídas em Goiânia. Você vê que a Aparecida já tem UPA e a atual administração é um médico e não conseguiu ainda trazer, de fato, inaugurar uma unidade de pronto atendimento, que é o atendimento de urgência de média complexidade. É aquele paciente que não precisa ir para o Hugo, mas precisa de um atendimento de urgência, como, por exemplo, uma apendicite, né, uma crise de renal e tudo mais. Essas unidades já estavam faltando no Sistema Único de Saúde e a presidenta Dilma idealizou na sua campanha eleitoral e está colocando em prática. Nós queremos construir uma unidade de pronto atendimento em cada região de Goiânia para atender casos de emergência, não só também pediátricas, de crianças, que você vê que as clínicas, inclusive à noite, são abarrotadas de pais com crianças em busca de atendimento de emergência. Agora são 7h56, estamos conversando hoje com a candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos. E uma outra questão, que é um gargalo na cidade, em relação à falta de vagas em CMEIs, em unidades de educação infantil. Qual a proposta para atender a toda a população nesse aspecto? Olha, nós temos certeza que uma das prioridades nossas será liberar as mulheres para elas poderem trabalhar tranquilas, deixar os seus filhos protegidos, seguros. E o máximo que nós pudermos trazer de CMEIs, nós vamos trazer imediatamente. Dobrar o número de CMEIs que existe atualmente e proporcionar vagas tipo bolsa universitária para as mães trabalhadoras, chefes de família que precisam deixar os seus filhos bem cuidados para poder, inclusive, dar sustentação a eles. Então, nós vamos criar a Bolsa Educação Infantil para, de forma imediata, atender as mães chefes de família e também construir os CMEIs para todas as regiões terem esse equipamento social de grande importância para as mulheres. Mas há recursos para isso? Nós temos recursos porque é um programa federal que a presidenta Dilma estabeleceu, zerar o déficit de CMEI até 2016. O que está faltando é agilidade e dinamismo da atual gestão para procurar e buscar esses recursos. Candidata, o candidato do PT, obviamente, é ligado à presidente Dilma, e a senhora tem falado muito na presidente Dilma. Não há um choque aí? Como é que a senhora vê essa questão? Não, nós sempre apoiamos candidaturas do Lula e agora da presidenta Dilma. O PCdoB é um partido historicamente aliado ao PT e a luta pelas transformações no Brasil para a melhoria das condições de vida do nosso povo. E tanto o presidente Lula como a presidenta Dilma têm acertado. Nós temos realmente dado passos importantes para a melhoria de vida do nosso povo. Agora, o fato de eu ser candidata e apontar problemas e desafios e criticar não quer dizer que nós somos inimigos nessa batalha. Nós somos adversários políticos, momentaneamente, e com certeza, eleita, vou chamar muitos companheiros técnicos importantes de todos os partidos da base do governo Dilma para fazer parte da nossa administração. Candidata Isaura Lemos, do PCdoB, candidata à Prefeitura de Goiânia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação. E a senhora tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, falar sobre a sua campanha. Olha, nós estamos muito entusiasmados, percorrendo as ruas, percorrendo as feiras.
lutando para levar o nosso programa à maioria das pessoas, porque nós gostaríamos muito que Goiânia votasse consciente, e dessa vez nós temos a participação da mulher de forma muito presente, já que a minha vice também é mulher, a ex-deputada Denise Carvalho, e é uma chapa de mulheres que tem trajetória de luta e também experiência no enfrentamento dos problemas. Portanto, nós queremos melhorar a saúde, organizar o trânsito, ampliar as vagas de CIMEIs, desenvolver economicamente o município, criando um polo industrial e fortalecer o polo confeccionista que já existe na cidade. Isaura Lemos, candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia. Obrigado, então, pela presença aqui ao Mundo em Sua Casa. Eu que agradeço. Vote 65, Isaura e Denise. Obrigada, bom dia. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista, pode ouvi-la no www.rbcfm.com.br. E amanhã o nosso convidado é Cimeison Silveira, do PSC. Agora são 8 horas em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Parte de uma indústria de laticínios localizada às margens da BR-153 ficou destruída ontem durante um incêndio em Rianápolis, cidade a 157 quilômetros de Goiânia. O Departamento de Comunicação dos Bombeiros informou que o incêndio começou no setor de embalagens e, por causa da grande quantidade de papelão, o fogo se propagou rapidamente para outras partes. Na operação, os bombeiros tiveram que utilizar 9 viaturas especiais e 120 mil litros de água. Além disso, 4 caminhões-pipa e 2 pás mecânicas ajudaram no combate às chamas. Criança que foi estuprada e abandonada não corre risco de morte. Continua internada em observação no Hospital Materno-Infantil a garotinha de 1 ano e 6 meses que foi encontrada nua na manhã de domingo no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, em Goiânia. Apesar de ter sido estuprada, a criança não corre risco de morte, mas em virtude da violência que sofreu, vem sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, relata o diretor-geral do Materno Infantil, Francisco Azeredo Bastos. O estado clínico dela é bom, ela está bem, com sinais vitais mantidos, não tem sinais de maus tratos pelo corpo, hematomas, escoriações pelo corpo, não tem esse tipo de lesões. É uma paciente vítima de violência sexual. A criança está acordada, está acompanhada da mãe e da avó, chorando um pouco, né? O hospital possui assistências à vítima de violência sexual, a VVS. Essa equipe é composta por médico pediatra, ginecologista, proctologista, assistente social, psicólogo. Então, todo esse atendimento, que é um atendimento multidisciplinar, está sendo dado a ela. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que apesar da greve dos agentes e escrivães da Polícia Civil, promete começar a ouvir os parentes da vítima ainda nesta terça-feira. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:02. O presidente da AMT rebate acusações de que a agência é uma indústria da multa. O presidente da Agência Municipal de Trânsito, Senivaldo Ramos, convocou entrevista coletiva para rebater denúncia feita por um jornal goiano sobre a existência de uma suposta indústria da multa em Goiânia. A matéria cita dados levantados pelo promotor Fernando Krebs e questiona se o dinheiro arrecadado pelas infrações estaria sendo usado em melhorias no trânsito, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o Senivaldo, a AMT aplica os recursos respeitando a legislação. É impossível sobreviver apenas da arrecadação da receita das multas. Nós temos recebido apoio do Tesouro para complementar o nosso orçamento todo ano. De acordo com dados da MT, em 2011 foram arrecadados R$ 33.552.000 com multas e taxas. Já o investimento em engenharia, sinalização, educação, folha de pagamento, entre outros, ficou em R$ 48.629.000, mais do que a arrecadação da agência. Em 2012, essa tendência se mantém. Até o mês de julho, foram arrecadados R$ 32.849.000 e gastos R$ 33.700.000.
R$248.000. Na entrevista, Senivaldo reclamou do que seria uma postura contraditória do Ministério Público. É até contraditório. Eu recebo aqui por semana 2 notificações do Maurício Nardim, do Vinícius Jacarandá, da Willis Marra e do Dr. Murilo. Todos eles me pedindo mais fiscalização porque eles acham que eu não estou cumprindo o meu papel. Eu estou muito lapso, eu estou muito relaxado, não estou fiscalizando a medida que a cidade precisa ter. Então é uma certa, de certa forma, uma contradição nisso aí. Um grupo de promotores me pedindo mais fiscalização e outro dizendo que eu estou sendo rígido demais. Então nós precisamos equacionar esse debate para a gente chegar num determinado comum. Todos os dados com gastos e receitas da AMT vão ser enviados para o Ministério Público. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h05. Polícia conclui depoimento das vítimas que foram atropeladas por condutor de caminhonete após o jogo entre Goiás e Boa Esporte. Frederico Barbosa Cabral, de 33 anos, que dirigindo uma caminhonete atropelou no último dia 11 13 torcedores do Goiás, no cruzamento da rua 115 com a 88 no setor sul, agiu de forma proposital. A afirmação é do titular da Delegacia Estadual de Crimes de Trânsito, delegado Valdir Soares, que ontem terminou de ouvir as 5 pessoas que ficaram feridas. Ele teve a intenção, quando ele teve a oportunidade de entrar na rua 115 em direção ao Cepal, onde ele disse que tinha um amigo, ele poderia ter ido para casa do amigo. Não, ele manobrou a caminhonete, deu um cavalo de pau, veio em zigue-zague, segundo uma das vítimas ouvidas hoje, em alta rotação, para atingir e para matar aquelas pessoas. Não logrou o seu êxito apenas porque bateu no veículo e uma das vítimas parou embaixo da roda, travando a roda, e o veículo parou. Ele mexeu com um grupo, provocou um grupo e atropelou outro grupo. Um detalhe muito grave, uma das vítimas que teve lesão crânioencefálica, este final de semana ela tinha competições esportivas. Está impedida de participar de qualquer competição e partida de futebol. Então é uma situação gravíssima que se coloca. Em muitas vezes, nós realmente criminalizamos a conduta de algumas torcidas organizadas. Nessa situação, esses jovens foram vítimas desse condutor embriagado. A conduta principal aconteceu em razão do excesso de álcool. Autuado em flagrante no dia do atropelamento, Frederico Barbosa Cabral continua preso e, apesar de negar ter atingido os torcedores de forma intencional, irá responder, além de dirigir embriagado, por 5 tentativas de assassinato. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h06. Agora o balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas foram registrados 27 acidentes, 17 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um atropelamento de pedestre hoje à noite, aconteceu na BR-153, no quilômetro 505, no perímetro urbano de Goiânia. Um carro Gol, placa KEE 5884 de Goiânia, o motorista saiu ileso. Vítima fatal, um andarilho, sexo masculino, não foi identificado. Os policiais rodoviários federais de todo o Brasil entram de greve nesta segunda-feira. Entraram ontem, praticamente todo o Brasil, né? Há 24 sindicatos regionais e também a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários calcula que 21 deles vão atender ao comando de greve. Segunda categoria, entre os serviços prejudicados com a paralisação, está o combate aos crimes em estradas e rodovias, o tráfico de drogas e também fiscalização de cargas, sonegação de impostos, crimes de trânsito. Entre os itens de pauta de reivindicações, os policiais rodoviários federais estão pedindo ao governo, principalmente, uma reposição salarial e o reconhecimento do nível superior para o cargo de policial rodoviário federal. Aqui em Goiás, ontem à tarde, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais optaram por aderir à greve durante uma Assembleia Geral que contou com mais de 100 participantes. E a decisão de entrar em greve foi tomada por unanimidade. A paralisação dos policiais vai ter início na próxima sexta-feira. Segundo o presidente do sindicato, Renato Borges Dias, haverá uma redução dos serviços prestados, priorizando apenas aqueles que são considerados essenciais. A orientação é de que apenas os acidentes com vítimas sejam atendidos. O cronograma de fiscalização será alterado e só 30% dos efetivos estarão trabalhando durante o período da greve. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 8h08. Secretaria Estadual de Educação lança programa Maratona Enem 2012. A iniciativa visa contribuir para alunos que estão concluindo a 3ª série na realização do Exame Nacional do Ensino Médio.
O aluno deve procurar a direção de sua escola e cerca de 7.500 estudantes já confirmaram participação. A expectativa da secretaria é de 10 mil inscritos. O secretário da pasta, Tiago Peixoto, dá mais detalhes da maratona, lançada nesta segunda-feira. É um preparatório que tem como base o uso de tecnologia, mas não simplesmente do computador, e sim de conteúdo. Tudo com base em questões que já foram utilizadas em outras provas do Enem. E é de fato uma aula com questões que são preparadas. A cada 15 dias entra um novo banco de questões para que o aluno possa, de hoje até o final do ano, se preparar para o Enem e para o vestibular. O secretário de Educação destaca as vantagens do programa para os alunos. O ponto principal é que ele vai fazer isso da própria casa dele, se ele tiver acesso ao computador, ou da escola, ou de uma lan house. Então ele vai definir, com base nessas questões, qual que é a melhor forma dele se preparar para o Enem e para os vestibulares. De posse de uma senha, o programa fica disponível a partir de hoje pelo site www.edugo.com.br. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h10. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O governo de Goiás diagnosticou os principais problemas dos hospitais estaduais e encontrou um remédio eficaz. A administração por organizações sociais, as OSs. No HGG, as cirurgias e exames realizados aumentaram e não faltam mais materiais e medicamentos. Já no Hugo, os leitos de UTI subiram de 44 para 60. Com diagnóstico preciso e tratamento eficiente, o governo de Goiás está mudando a cara da saúde. SUS, Secretaria de Estado de Saúde e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Adriano está a um passo do retorno ao Flamengo. O atacante foi liberado pelos médicos e já apresenta condições físicas adequadas para iniciar os treinos no clube carioca. Para assinar sua volta, o jogador só precisa acertar as questões burocráticas e assinar o contrato. 8h12. Diretoria cobra resultados positivos do elenco e comissão técnica do Vila Nova. A reapresentação dos jogadores colorados aconteceu ontem à tarde. Os jogadores considerados titulares fizeram apenas trabalhos físicos leves, enquanto os reservas, além do físico, também trabalharam um coletivo com os jogadores do Sub-20 do Vila Nova. O técnico Jorge Saranque, para o jogo do próximo sábado contra o Brasiliense, não contará com o goleiro Júlio César. Capitão do time, foi expulso na derrota diante do Macaé, tem que cumprir a suspensão. Antes da reapresentação ontem, aconteceu uma reunião entre o grupo de jogadores, a comissão técnica e também a diretoria colorado. Os dirigentes do Vila cobrando um melhor empenho do grupo colorado, principalmente quando se trata de jogos fora de casa. O Vila, que até o momento não venceu nenhum jogo fora do Serra Dourada. O melhor resultado foi um empate em 0-0 em Araras contra o Santo André. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13. A comissão de arbitragem da CBF afastou nesta segunda-feira Emerson de Carvalho, um dos assistentes do jogo Santos e Corinthians, e que deixou de registrar 13 impedimentos no mesmo lance. O do segundo gol do Santos, marcado por André, no jogo que o Santos venceu por 3-2. A CBF anunciou que o apto assistente passará por um curso de reciclagem, mas não informou por quanto tempo ele fica afastado. Após a vitória sobre o Palmeiras no final de semana, o Atlético se reapresentou ontem à tarde visando uma outra competição. A equipe goiana enfrenta o Figueirense na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Na primeira partida entre os dois times, houve empate em 1-1 no Serra Dourada. Para se classificar à próxima fase da competição, o Atlético terá de vencer a equipe catarinense por qualquer placar ou buscar um empate igual ou superior a 2 gols. 1-1 leva a decisão para os pênaltis e 0-0 quem classifica é o Figueirense. No Brasileirão, o time rubro-negro chegou ao 18º lugar, a melhor posição alcançada desde que caiu para a lanterna da competição. Hoje, 2 jogos dão prosseguimento à Copa Sul-Americana. São Paulo e Bahia no Morumbi e em Lima, no Peru, Universidade San Martín e Emelec do Equador.
8h14. Goiás pode ter novo reforço no meio de campo diante do Joinville. O meia Caio, de 31 anos, ex-jogador do Avaí, do Flamengo, do Atlético Mineiro e que estava na reserva da Ponte Preta, foi apresentado ontem no final da tarde no CT do Parque Anhanguera. O jogador é o 22º contratado pelo Goiás na temporada. Caio declarou que está bem fisicamente, pois vinha treinando normalmente na Ponte Preta, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador aguarda a documentação para ficar à disposição e possivelmente até estrear sábado diante do Joinville, fora de casa. A preocupação neste momento no departamento médico para 2 jogadores, lateral esquerdo Egídio, se recuperando de uma contusão muscular, e Valmir Lucas, que passou por exames, e nessa terça-feira os médicos vão falar sobre o assunto, se o Valmir corre o risco ou não de ser vetado para o jogo sábado em Joinville. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 3 jogos abrem esta noite a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a última do primeiro turno. Em Criciúma tem Criciúma e Avaí, em Barueri, Grêmio, Barueri e Guaratinguetá, e em Ipatinga e América Mineiro. O Vitória da Bahia é o líder da Série B com 41 pontos. Às 8h15 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O presidente da FIEG recebe título de cidadão goianiense. Câmara Municipal de Goiânia concedeu ontem o título de cidadão goianiense ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves de Oliveira. A condecoração foi proposta pelo vereador Paulo Borges. De acordo com ele, o empresário tem uma história de vida que justifica essa homenagem. Pedro Alves, com 7 anos de idade, teve um problema em suas famílias e foi morar com seus avós na fazenda. Ali conseguiu, aos 9 anos, 2 sacos de laranja. Ele vendia laranja no trem para pagar sua passagem, indo atrás do estudo e também do emprego. Venceu, grande cerealista, grande empresário, grande presidente de entidade de classe como a FIEG e que tanto está contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Nós só temos aqui cumprimentar esse homem, que é um exemplo de vida para todo cidadão goianiense. Para Pedro Alves, receber uma condecoração como essa é uma honra muito importante. Com muita honra, com muita alegria, eu recebo esse título de cidadão goianiense. Aqui realizei muitas coisas, realizei muitos sonhos. Pude, através das entidades, dar uma contribuição para essa cidade, para esse estado, de modo que toda a vida me senti realmente um goianiense, um goiano. Embora tenha orgulho da minha terra, Minas Gerais. Fico muito feliz e agradeço muito à Câmara, ao vereador Paulo Borges por ter me concedido esse título. A solenidade também foi prestigiada pelo governador do estado, Marconi Perillo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h18. Estado comemora resultado de projetos de melhoria da gestão pública. O governo do estado aderiu em maio do ano passado ao programa Modernizando a Gestão Pública. Participam o Movimento Brasil Competitivo e o Movimento Goiás Competitivo. E os resultados que já começam a aparecer foram apresentados em um almoço ontem no Palácio das Esmeraldas. Um dos destaques é a educação. 78% das escolas do estado superaram a meta do IDEB neste ano. O diretor-presidente do Movimento Brasil Competitivo, Eric Camarano, ressalta que Goiás superou as expectativas. Especialmente na frente de educação, nós ficamos surpresos com os resultados. Nós sabíamos que a implantação do processo de gestão focado em metas daria resultados. Nós esperávamos que o que apareceu no resultado do IDEB da semana passada resultaria daqui a 2 anos. Então Goiás conseguiu, com pelo menos 1 ano de antecedência, bater as metas na área de educação. Nas outras frentes há um avanço significativo e nós vamos ter condição também de ver mais resultados até o final do ano. 6 frentes de trabalho integram o programa de modernização: gestão e planejamento, segurança pública, fazenda, meio ambiente, educação e saúde. O governador Marconi Perillo
comemora o resultado dos esforços. Mas graças a essa parceria, nós tivemos peito para enfrentar corporativismo e mudar a realidade na gestão dos hospitais, com a implantação de OS. Esse é um grande desafio. Estamos mudando também na segurança pública, com várias políticas, na educação. A realização do projeto, através do Movimento Brasil Competitivo, é custeado pelos empresários, que tem como contrapartida a dedução do valor doado do imposto de renda. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Goiás considera insatisfatória a proposta de reajuste de 15,8% do governo federal. O governo federal propôs na semana passada reajuste de 15,8% a ser pago até 2015 para 18 setores do Serviço Público Federal. A proposta foi considerada insatisfatória, mas os líderes sindicais aceitaram debater a oferta. Em Goiás, os 14 setores que estão em greve reúnem-se para avaliar o reajuste e decidir sobre o fim da paralisação. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado, Ademar Rodrigues de Souza, o índice proposto pelo governo não atende à pauta de reivindicações. Esse índice que o governo encontrou de 15,8% vai ser dividido em 3 pagamentos, sem você ao menos saber qual vai ser a inflação de 2013, 14 e 15, e também não ir repondo as perdas que aconteceram, é meio difícil da gente conseguir fazer com que a categoria retorne ao trabalho. Após mais de 70 dias em greve, a Universidade Federal de Goiás sinalizou a possibilidade de retorno às atividades após receberem proposta de reajuste do governo federal, conforme explica a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores da UFG, Fátima dos Reis. Nós deliberamos pela aceitação da proposta que o governo apresentou para a categoria. Então, o Comando Nacional fez uma avaliação da proposta, fez uma avaliação da conjuntura, enfim, avaliou tudo e encaminhou, então, para as entidades de base que deveria discutir o retorno, a aceitação da proposta com o retorno ao trabalho a partir do dia 27. Fátima esclarece que hoje o comando de greve das 64 universidades federais do país irá deliberar sobre a proposta e o resultado será comunicado ao governo na quarta-feira, com o retorno das atividades previsto para a próxima segunda, dia 27. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h21. Começa a entrega da declaração do ITR. O prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural, que começou nesta segunda-feira, vai até o dia 28 de setembro. Devem declarar as pessoas físicas e jurídicas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título. O supervisor do ITR da Receita Federal, Jorge Martins, afirma que este ano a entrega conta com novidades. Se o imóvel for imune ou isento, ele não está obrigado a apresentar a declaração. Até o ano passado, ele só não seria imune ou isento do pagamento do ITR, mas estava obrigado a declarar. A partir desse ano, ele está também dispensado de apresentar a declaração se o imóvel for imune ou isento. E são imunes ou isentos os imóveis pertencentes à União, Estados ou municípios, os imóveis pertencentes à instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, ou então aqueles imóveis considerados pequenas glebas, que em Goiás com área de até 30 hectares, desde que o proprietário não possua outro imóvel rural ou urbano. Jorge Martins lembra que quem não fizer a declaração está sujeito a penalidades. O contribuinte que não apresentar a declaração dentro do prazo, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculada sobre o ITR devido, sendo que a multa mínima é de R$50. A expectativa é de que em Goiás sejam entregues cerca de 120 mil declarações. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h23. Retomada de obras do aeroporto de Goiânia tem nova data para começar. A assinatura de um termo aditivo entre a Infraero, a empresa de infraestrutura aeroportuária, e o consórcio formado pelas construtoras Norberto Odebrecht e Via Engenharia determina prazo de 120 dias para a conclusão dos projetos do terminal de passageiros e redes externas do novo aeroporto. Embargadas em 2007 pelo Tribunal de Contas da União e adiadas várias vezes após anúncios de retomadas, as obras devem começar no início do ano que vem, conforme explica o secretário estadual de Infraestrutura, Danilo de Freitas. Eles agora estão a cargo do consórcio, o terminal de passageiros e a rede externa. Eles vão concluir esses projetos há 30 dias para apresentar o orçamento desses projetos complementares, desses projetos básicos e executivos, e aí então iniciar as obras. Na reunião tratamos com uma perspectiva de retomada dessas obras aí para o início do ano de 2013 já, final de 2012 e início de 2013.
De acordo com o secretário Danilo de Freitas, caberá ao Estado o fornecimento de infraestrutura básica para a realização das obras e melhoria das vias de acesso. O que nós temos que dar é condições, por exemplo, energia, saneamento, são essas logísticas, né, essas necessidades logísticas para que a obra dê seguimento. Então, uma das exigências é que nós façamos, o Estado faça, né, o acesso, as vias de acesso, melhorias das existentes e novas vias de acesso. De acordo com o projeto original, o novo aeroporto teria área de 72 mil metros quadrados, com galerias técnicas, elevadores panorâmicos e uma capacidade de atender 3 milhões e 500 mil passageiros ao ano. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Para fugir de juros abusivos, correntistas podem fazer portabilidade de crédito. A portabilidade bancária permite a transferência do saldo devedor de um banco para outro que ofereça melhores condições contratuais. Após o cliente escolher a nova instituição financeira, esta paga a dívida com o banco original, passando a ser a nova cobradora da fatura. Todos os detalhes da cobrança devem estar previstos e bem claros em contrato. Mas como o correntista tem acesso a essa transferência? Quem explica o passo a passo para essa modalidade bancária é o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Primeiro, procurar um banco onde vai oferecer para ele uma taxa de juros menores. O ideal é que verifique também quais as outras taxas que esse banco vai cobrar do consumidor, lembrando que ele deve permanecer com as mesmas condições anteriormente contratado, ou seja, se ele fez um contrato de 60 meses e já quitou 20 parcelas, o novo contrato é interessante que continue com as 40 parcelas restantes, porque aí sim é vantajoso para o consumidor. Gleidson destaca que o banco onde o cliente tem a dívida não pode recusar a portabilidade, mas o novo banco, aquele que vai comprar a dívida, pode fazer uma análise de risco do cliente e então decidir em aceitar ou não esse contrato. Ele ressalta ainda que existe uma diferença entre o refinanciamento e a portabilidade de crédito e que o consumidor deve ficar atento para não ser enganado, já que refinanciar uma dívida implica na cobrança de novas taxas de juros, tarifas e outros encargos. Para mais informações, você pode procurar o Procon Goiás, que fica na Rua 8, número 242, Edifício Torres, no centro, em Goiânia. O telefone é 151. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h27. Tribunal Superior do Trabalho decide que trabalhador que fica à disposição do empregador por meio de celular tem direito à remuneração extra pelas horas em que fica de sobreaviso. O caso foi específico e ocorreu com o chefe de almoxarifado de uma empresa gaúcha. Ele alegou à justiça que portava o aparelho 24 horas. Dessa forma, a empresa conseguia fazer contato com o funcionário também nas folgas de final de semana e feriados para supervisionar o estoque. O TST entendeu que suas folgas eram anuladas, já que poderia ser chamado a qualquer momento. Quem dá mais detalhes é o presidente da Comissão em Direito do Trabalho da OAB Goiás, Jorge Jungmann. Isso é uma decisão da primeira turma do TST, mas existe já uma súmula nesse sentido, que fala o seguinte, que o uso do celular por si só não caracteriza regime de sobreaviso. Só que nesse caso específico desse processo, ficou comprovado a situação de que ele usava diuturnamente, todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, na condição de chefe de almoxarifado. Então é uma situação diferente das corriqueiras. De qualquer forma, a decisão do TST abriu precedentes. Se o trabalhador comprovar que fica em casa à disposição da empresa para convocação a qualquer momento, pode juntar provas. É a única maneira de valer uma decisão voltada ao trabalhador. Desde que faça a prova contundente de que esse telefone era usado diuturnamente para efeitos de trabalho de dia de semana, domingos e feriados. A expectativa é que em setembro o TST volte a discutir sobre esta questão do celular e deve envolver todas as categorias interessadas. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h28. O governo ampliou a lista de produtos desonerados para o setor de móveis. O decreto publicado reduz para zero o IPI sobre painéis de madeira, laminados de alta resistência e PVC. Os produtos tinham alíquotas que variavam de 5% a 15%. A renúncia fiscal é estimada em 116 milhões de reais. O lucro do BNDES caiu 48% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2011. A instituição teve ganhos de 2 bilhões e 700 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2012. A queda teve como pano de fundo a crise financeira internacional. 8h29.
O comando da Aeronáutica no Pará investiga mais um caso de agressão contra recrutas em Belém. Um vídeo mostra a violência de veteranos contra um novato. Foi o segundo caso neste alojamento de Belém desde julho. A Aeronáutica afirma que o grupo de agressores é o mesmo. Policiais federais e policiais rodoviários federais abandonaram nesta segunda-feira sem fiscalização a fronteira do Brasil com o Paraguai. Na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, os policiais federais em greve amarraram as mãos em protesto. Noticiário internacional. O Uruguai diz que venda da maconha poderá ser feita por empresa privada. O presidente José Mujica explicou que, assim como já ocorre com as bebidas alcoólicas, o governo controlaria a produção da droga, mas terceirizaria o comércio da maconha. Há quase 2 semanas, o presidente enviou um projeto ao Congresso para estatizar a produção e a distribuição da droga. Cada uruguaio adulto poderia comprar até 40 cigarros de maconha por mês. A venda para estrangeiros seria proibida. O projeto ainda não foi votado. E o governo alega que a medida é necessária para combater o narcotráfico. 8h30. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerências do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.